Meu irmão, minha irmã, estamos iniciando mais um módulo do Apocalipse. Apocalipse, quando o fim é só o começo. Nós vamos falar agora sobre a profecia, como nós lemos as profecias do Apocalipse. A profecia. Nós estamos no capítulo 1 do Apocalipse. E o objetivo deste módulo é compreender as exigências para a compreensão da palavra profética, da compreensão da palavra profética para a história da humanidade, como também para a sua própria peregrinação. Observe, quando vamos estudar as profecias, normalmente temos uma noção de passado, presente e futuro. Então nós queremos entender os fatos futuros de uma profecia baseado na conjugação verbal apontada para o futuro. Aquele texto está nos transmitindo algo que vai acontecer lá na frente. Então, por exemplo, nós sabemos que virá a marca da besta, é um evento no futuro. Nós sabemos que se formarão 10 nações, é um evento no futuro. Então a gente olha para aquele evento e tenta localizar ele dentro de uma temporalidade. Mas será que a leitura da profecia é tão simples assim? Basta uma percepção temporal futura para entendermos como funciona a palavra profética? Vamos ler Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que é o nosso texto base de hoje. Diz assim, o verso 1 e o verso 2. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Este é o nosso texto base. Vamos para Gálatas, capítulo 15, Gênesis, capítulo 41, o versículo 15. Diz assim, então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos, e as 7 espigas boas também serão 7 anos. O sonho é um só. Com isto, nós estamos vendo que em dados momentos da história, Deus concedeu a certos homens uma visão de futuro e a outros homens a interpretação daquela visão, de forma que ela pudesse se tornar um norte prático para os dias daquele que recebeu a visão, a revelação profética. Então, nós que estudamos o Apocalipse, queremos compreender o futuro. E através desta compreensão, saber como vamos lidar no nosso dia a dia à luz daquilo que está por vir. Então, vem a pergunta: como entender a exigência divina? Como que nós podemos entender a exigência divina? Exigir compreender o padrão divino. Veja bem, o cristão precisa desenvolver a mente de Cristo, levando em conta que a mente de Cristo é o próprio Espírito Santo. Quando Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, Jesus disse, eu vou dar a vocês a minha glória. A glória de Jesus era a presença do Espírito Santo nele. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e feito carne,
e ele foi ungido pelo Espírito Santo e desenvolvido o ministério. E ele andou no poder do Espírito Santo. Jesus, ele veio para servir, ele veio para se colocar à disposição do Pai, e ele o fez pela instrumentalidade do Espírito Santo. Ele disse: eu vou e enviarei outro Consolador, e ele estará convosco todos os dias. Então nós temos o Espírito Santo, ele é a mente de Cristo, e ele é quem interpreta a palavra ou dá sentido à palavra em nosso coração e nos molda de acordo com nossa compreensão. Este desenvolvimento implica em se deixar convencer pelo Espírito por meio da palavra de Deus, para, por meio da renovação da mente, ser transformado pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Se você tem me acompanhado em outros vídeos que eu tenho feito aqui, você terá notado que tudo que eu falo há sempre um versículo bíblico apoiando aquilo que eu digo. A construção do meu raciocínio é como um tricotar na palavra de Deus. Isso é desse jeito, porque isso é desse jeito, porque aquilo é desse jeito, e eu vou traçando comparativos e paralelos dentro da palavra para que a palavra lance luz ao meu entendimento e eu possa tomar decisão de acordo com ela. Por isso é preciso entender uma série de exigências divinas. Em uma exigência divina nada mais é do que um padrão, um dado padrão prescrito. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5, versículo 48. Quem encontrou o versículo, escreva: encontrei, achei. Mateus capítulo 5, o versículo 48. Vai acompanhando na sua escritura aquilo que eu estou lendo. Diz assim: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aqui nós temos um exemplo de uma exigência divina e nós precisamos entender esta exigência. A questão não é a exigência em si, mas a disposição do crente em assumir para si estas exigências. Então, olha o que Jesus disse. Ele disse assim: portanto, se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? E se saudardes, somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios o mesmo? E aí ele vai dar um parâmetro de como que Deus age com a humanidade. E ele diz assim: olha como Deus faz, e faça da mesma maneira. Vamos ver como Deus faz. A partir do verso 43 de Mateus 6. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Diz Jesus, eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Aí você se pergunta assim: pastor César, que negócio é esse de amar o meu inimigo? Como é que eu sei que Deus ama o inimigo? Jesus, aqui nesse texto, explica o comportamento de Deus, o Pai. E ele diz: olha como o Pai faz, e eu quero que você faça como o Pai faz. Como é que Deus age com o ser humano? O verso 45 explica. Se você está entendendo o meu raciocínio, esteja curtindo esse vídeo como uma demonstração de que, sim, eu estou entendendo o que você está falando. Olha como Deus faz. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoa.
Note uma coisa, eu particularmente, pastor César, eu já tive a oportunidade de trabalhar como secretário de planejamento em uma prefeitura municipal. Então, quando você faz parte de uma administração pública, você está debaixo da autoridade do prefeito, que foi eleito por um conjunto de partidos políticos. Aqueles partidos colocaram o prefeito na prefeitura e subentende que o prefeito e os secretários darão prioridade de atendimento aos que chamam de correligionários. E eles queriam que eu tratasse os correligionários de modo distinto de outras pessoas. E aí eu dizia o seguinte, olha, quando um ser humano entra na minha sala, não tem uma placa na testa dele dizendo o partido político que ele pertence. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de tratar uma pessoa diferente da outra, porque eu não consigo enxergar uma marca na testa dizendo este é do partido A, este é do partido B, este é do partido C. Para mim, quem está na minha frente é um ser humano. E se ele pergunta algo, eu vou responder em conformidade com a pergunta feita. Se ele quer resolver um problema concreto, eu vou olhar para o problema, ver se está ao meu alcance resolver e vou resolver. Não é porque ele pertence a este ou aquele partido que eu vou tratar ele de forma diferente. De onde eu extraí essa minha atitude? Desse texto. Se Deus faz o sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, fica demonstrado que Deus não faz acepção de pessoa. Por isso Jesus disse, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que é ser perfeito neste contexto? Não é ser perfeito de nunca errar. Não é ser perfeito de fazer as coisas absolutamente certo. Mas é ser perfeito no sentido de tratar todas as pessoas com o mesmo respeito, a mesma educação, quer seja homem, quer seja mulher, quer seja branco, quer seja de outra raça, de outra cor, quer seja, não importa, a pessoa é um ser humano, será tratada com o mesmo tato como qualquer outra pessoa. É disso que Jesus está dizendo. Então, vamos entender como nós podemos distinguir a diferença entre o conhecimento científico e a revelação da palavra de Deus. Se você compreender como funciona o conhecimento científico e a revelação, você não entrará em conflito jamais entre fé e conhecimento científico, porque não há distinção. E por que não há distinção? Nós temos que aprender a distinguir o conhecimento científico da palavra profética. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3, e eu sugestiono que você me acompanhe na sua Bíblia. Êxodo, capítulo 3, o versículo de número 2. É quando Moisés se encontra com Deus. E olha o que se passa. Mateus 3, 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés está tendo uma revelação de Deus na sarça ardente. Agora vamos para Atos, no capítulo 9, no versículo de número 3. Atos, capítulo 9, versículo de número 3.
Diz assim, Atos capítulo 9, versículo de número 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Observa, o conhecimento científico, ele estuda a coisa criada. Havia uma sarça ardendo, aliás, havia uma sarça no lugar em que Moisés estava, ele era pastor de ovelhas, e ele já viu inúmeras sarças no deserto por causa do calor do sol, pegar fogo e virar farelo. Isso é ciência. Se uma sarça pega fogo, ela vira farelo. Quem já andou no sol, todo dia o sol brilha em uma mesma magnitude. O sol não muda de brilho de um momento para o outro. O céu brilhou, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Isso não acontece. Nós estamos diante de uma revelação e não diante do conhecimento científico. A revelação não pode ser explicada pelos mecanismos naturais. Não se repete. A ciência estuda fatos que se repetem. Então, quando nós estamos estudando a Bíblia, nós estudamos a revelação. E o objeto da revelação é o que Deus transmite ao homem. Quando estudamos a ciência, estudamos a coisa criada, que se repete ao longo do tempo. Então não há como tentar explicar a fé para o cientista e nem explicar a ciência para quem tem fé. Porque os objetos de estudo são diferentes. Então, se eu vou estudar a ciência, eu não vou aplicar a fé. Se eu for estudar a fé, eu não vou aplicar a ciência. São dois objetos distintos. Ok. Nós precisamos estudar meticulosamente a palavra de Deus. E quando nós falamos desse estudo meticuloso, por exemplo, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Esteja acompanhando na sua Bíblia. Esteja curtindo, dizendo: eu encontrei o versículo bíblico. É 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja, ela é a coluna da verdade, ela é o baluarte da verdade. E nós, por meio da Bíblia, que é a palavra, devemos buscar orientações de como devemos andar na casa de Deus. Nós temos que estudar isso com clareza. O que é a verdade? A verdade, Paulo diz que nós aprendemos segundo a doutrina dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus é a principal pedra de esquina. Jesus disse que as escrituras testemunham dele. Então, quando nós aprendemos a verdade, nós estamos aprendendo da Bíblia. Por exemplo, nós temos que estudar a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Então, vamos fazer uma visão rápida acerca da segunda vinda do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Abra a sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, quando Jesus voltar, ele vai destruir os homens ímpios. Este é um aspecto da volta de Jesus. E nós temos que ficar entendidos acerca desta verdade. Nós vemos hoje a injustiça se multiplicando, a impiedade está se multiplicando, mas haverá o dia que toda a impiedade que estamos vendo, ela será, esses ímpios serão destruídos pelo fogo do juízo. Agora vamos ler o verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, quando Jesus voltar, haverá duas dinâmicas, duas dimensões, dois eventos. Um evento para destruir o ímpio, o outro evento para recompensar o justo. Então, nós temos que ter esta noção, porque ela implica e impacta nos dias de hoje. Por exemplo, se você assistir qualquer filme hoje, filme de ação, a tônica do filme é a vingança. Uma injustiça é cometida e alguém se arvora no direito de vingar por sua própria mão aquele que praticou a injustiça e vinga. É a vingança. Mas o que a Bíblia fala sobre a vingança? Minha é a vingança, diz o Senhor, ao seu tempo eu retribuirei. E o tempo não é agora. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. E ele deu a incumbência a cada um de nós para salvar. E ele está retardando a sua vinda para que as pessoas sejam salvas. Então, o nosso grande objetivo nessa dispensação não é vingar contra os nossos adversários, mas é salvar os que se encontram perdidos mediante a pregação do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas e se alguém agir contra nós? Agiu contra. Não podemos resistir ao mal. Ora, por que não podemos resistir ao mal? Porque qual é o maior mal que o ímpio pode fazer conosco? É nos matar. Mas se ele nos matar, nós dormimos e esperamos a ressurreição. Então a morte já é um inimigo vencido. Se a morte é o inimigo vencido, vamos ter medo de quê? O nosso temor é para com Deus. Então, o dia a volta de Jesus, ela se desdobra em dois eventos, contra o ímpio, a favor dos justos. E nós precisamos discernir esses aspectos da volta do Senhor. Então, aqui está os eventos proféticos, à medida em que eles vão acontecendo. Nós temos a eternidade passada, o evento da criação dos céus e da terra, a narrativa histórica da linhagem santa. Então, cada bloco desse, ele vai montando para nós os elementos pertinentes à volta de Jesus. Quando você tem essa visão macro da volta de Jesus, essa grande pintura, esse grande panorama, você não se perde nos estudos da profecia, porque o estudo da profecia é a pormenorização dos eventos que temos diante de nós. Nós temos eventos históricos, nós temos eventos proféticos e em um dado momento da história,
um evento profético se torna um evento histórico. Então nós temos que ter a habilidade de transitar entre os elementos proféticos e os elementos históricos. E aqui está os elementos proféticos e históricos conforme eles se nos apresentam. Nós precisamos, quando estudamos a Bíblia, nós temos que ter diligência na busca de um tesouro escondido. Primeiro, quando nós estudamos as profecias, lembra que eu tenho dito que nós temos que desenvolvermos a mente de Cristo? Que a mente de Cristo é a substituição dos nossos pensamentos naturais por pensamentos espirituais a partir da navegação na palavra de Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 2. Esteja me acompanhando e quem encontrou o texto, esteja curtindo esse vídeo, como quem diz: eu encontrei primeiro do que você. Minha habilidade de folhear a Bíblia não está sendo tão rápida. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo de número 2. Sabemos que se a nossa casa terrestre sob deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vou falar uma coisa profunda para você. Eu tenho um vídeo que fala sobre as dimensões da Nova Jerusalém. Alguém entrou naquele vídeo e falou mal ao meu respeito, dizendo assim: você não entende do que está falando. Uma coisa somos nós, igreja. A outra é a cidade celestial formada por ruas, por árvores. E aí ele descreveu a cidade. Aquela cidade, ela está vindo ao nosso encontro e nós vamos para aquela cidade. Agora, se você entende a dinâmica espiritual, observe o que eu vou lhe dizer. Você está me vendo aqui, ok? Se você estivesse se vendo, basta olhar para o espelho e você se enxerga. Nós somos formados de cabeça, troncos e membros, corpo humano. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. São 3 categorias. Nós somos formados por mente e coração, 2 outras categorias. Ok, nós somos, à luz da Bíblia, pedras vivas, casa espiritual. Agora, se você olha para mim, você vê um corpo humano. Você não consegue identificar em minha pessoa um bloco de pedra e me chamar de pedra viva. Porque você olhando pelos seus olhos, olha para a minha aparência e vê um corpo humano. Só que quando você lê a Bíblia e olha para mim à luz da Bíblia, você vai dizer: Pastor César, você é uma pedra viva de Deus, deixa Deus lapidar você. Você está falando uma verdade de cunho espiritual. E aqui Paulo diz: olha, o meu corpo é corruptível, ele acaba, mas o meu corpo espiritual é eterno, ele nunca acaba. Se há corpo natural, há corpo espiritual. Se há vida natural, há vida eterna. Então nós temos que entender que nós buscamos esta vida eterna. Nós temos que entender o nosso papel profético. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Samuel, no capítulo de número 7, o versículo 19. Olha que visão extraordinária Davi tem acerca de sua casa.
capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 19. Se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo, dizendo: eu encontrei na minha Bíblia, 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 19. Olha o que Davi diz. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, e no verso 19 diz assim: foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa do teu servo para tempos distantes? E isso é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Certa feita, eu preguei numa igreja e falei de um acontecimento. 5 anos depois, uma pessoa que ouviu aquela mensagem chegou até mim e disse: César, aquilo que você disse há 5 anos atrás se cumpriu e hoje eu consigo entender o que você falou. A mensagem levou 5 anos para fazer sentido na cabeça daquela pessoa. Davi diz que o que ele falou para a casa dele já se passaram, eu creio que mais de 3.000 anos. E a palavra que Deus falou a Davi ainda fala conosco hoje. Olha que coisa extraordinária. Quando você estuda a profecia, você tem que ter a dimensão dessa dinâmica, que a palavra de Deus vai e não volta vazia, mas faz aquilo que agrada a Deus. Então você tem que ter essa capacidade de discernir o alcance de uma palavra profética. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Se você encontrou primeiro do que eu, esteja curtindo esse vídeo, dizendo: Pastor César, estou sendo mais rápido do que você e encontrando o texto bíblico primeiro do que você. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Você tem essa capacidade de atentar nas coisas que são eternas? Quando você está conversando dos fatos do cotidiano, dos acontecidos, ou você está falando sobre a palavra de Deus e tentando entender a palavra de Deus? Hoje, as pessoas, quando vão querer entender o futuro, ao invés de vir para a Bíblia, elas vão para Nostradamus. Todo começo de ano tem aquilo que Nostradamus escreveu, e as pessoas tentam decifrar o que Nostradamus escreveu para tentar verificar nos dias atuais se aquilo está se cumprindo. E eu não vejo ninguém olhando para a palavra profética e fazendo o mesmo exercício. Olha, está escrito isso, está escrito aquilo. Eu quero compreender. Como diz aqui, não atente para aquilo que você está vendo com o seu olho, porque passa. Atente para aquilo que está escondido, que você não percebe. É ali que está acontecendo as verdadeiras coisas que vão refletir nos anos futuros. Eu vou dar um exemplo para você da ciência. Quando eu fui fazer o mestrado em administração de empresa, o doutor que estava nos instruindo, ele disse que ele era um contratado da Petrobras. Isso foi no ano 2002. Ele era um contratado da Petrobras. E ele explicou
a natureza do seu trabalho. Ele disse que o trabalho dele tratava de informações tão secretas que ele não poderia tecer nenhum comentário acerca delas. E ele disse para nós que naquela época, em 2002, a Petrobras tinha formado uma equipe de 500 cientistas e o objetivo desses cientistas era encontrar o conhecimento que só iria existir na Terra daqui 10 anos. O objetivo dos cientistas era encontrar um conhecimento que só existiria na Terra daqui 10 anos. Agora você lê esse texto. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Os cientistas, eles têm que procurar um conhecimento que ainda não existe. Isso significa que se o cientista estudar baseado no que ele vê, ele não chega em lugar nenhum. E na palavra profética, que nós temos que enxergar uma situação que ainda não aconteceu e nem temos noção de quando acontecerá. Agora que eu disse como que deve ser a maneira como o estudioso da palavra profética investiga essa palavra, agora vamos examinar qual é o comportamento de quem estuda a palavra profética. Primeiro, vamos abrir em Lucas capítulo 12, 37. Se você achar primeiro, curta esse vídeo. Lucas 12, 37. 12, 37. Achei. Diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se Jesus voltar agora, você se qualifica como alguém vigilante? Você está prestando atenção nas coisas que estão acontecendo? Eu não vou encontrar o texto bíblico aqui, mas eu vou dar uma ideia para você do que eu estou falando. Eu era noivo, estava na casa da minha noiva, e nós abrimos um texto bíblico. Aliás, desculpe, eu estava na minha casa, sentado na mesa almoçando. A televisão estava ligada no noticiário. E a notícia daquele dia era esta. A notícia do dia achei o texto. Vou para o texto. Deixe-me achar o texto aqui para que quando eu contar a história, eu já esteja em cima do texto para citar o texto para você. Ok. A notícia daquele dia era esta. Uma igreja nos Estados Unidos estava sendo inaugurada. Nada diferente. Milhares de igrejas são inauguradas todos os dias. Mas naquela igreja tinha algo diferente de todas as outras igrejas. Ela tinha um hall de entrada, uma sala que antecedia a sala de culto. Uma sala que antecedia a sala de culto. O que chamou a atenção é que naquele hall de entrada eles serviam bebidas alcoólicas. Então a pessoa chegava ali, se servia de drinks, depois ela ia para o culto, voltava e se servia de drinks. O repórter perguntou
para os membros daquela igreja: é normal beber bebida alcoólica na antessala da igreja? E aí ele respondeu: claro que é. O dia de hoje é bom e o de amanhã será ainda mais formoso. Isso que aquele homem disse. O dia de hoje é bom e o dia de amanhã será ainda melhor. Eu ouvi essa notícia ao meio-dia. Fui para a casa da minha noiva para nós irmos ao seminário. Eu fazia teologia naquela época. Então, quando eu fui à casa dela para irmos ao seminário, nós tínhamos por hábito, antes de ir para o seminário, nos ajoelharmos, abrirmos a Bíblia, lermos um texto bíblico, orarmos e depois irmos para o seminário. Naquele dia, eu peguei a minha Bíblia e abri, desse jeito, e fui ler. Olha o que eu li. Isaías, capítulo 56, o versículo 9. Quem encontrou, esteja curtindo esse vídeo. Isaías 56, versículo 9. Diz assim: vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. E agora a revelação. Vindem, dizem eles, trazei vinho e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais formoso. Exatamente a frase que aquele homem disse. Não é absolutamente normal bebermos vinho, bebida forte dentro da igreja. Por quê? Porque o dia de amanhã será como este e ainda maior e mais formoso. O que significa isso? Vigilância. Você vê o fato, vê a Bíblia, compara os dois e tem um discernimento espiritual do fato à luz da Bíblia. Por isso, Jesus disse: a atitude de quem estuda a profecia é uma atitude de vigilância. Vamos para Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Se você encontrou, esteja curtindo esse vídeo. Você está sendo mais rápido do que eu encontrando o texto bíblico. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quem estuda as profecias, guarda o que está lendo, guarda os eventos e conserva consigo os eventos. Qual é a outra atitude de quem estuda as profecias, em especial o Apocalipse? 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Se você encontrou primeiro do que eu, esteja curtindo esse vídeo. 2 Pedro 1, 19. Diz assim: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em entendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
Entender a profecia exige paciência, porque é como um aumentar de luz. O dia vai brilhando até se tornar dia perfeito. Ou seja, você no começo entende pouco, mas à medida que você vai tendo trato com a palavra profética, você vai aperfeiçoando o seu entendimento. Estas são as duas exigências para quem estuda a profecia: a vontade de se debruçar na palavra, de ler, de anotar, de escrever, a mudança do comportamento em função daquilo que você está lendo, ser precavido, vigilante, porque você fazendo deste modo, a volta do Senhor não vai pegar você de improviso. Você vai estar preparado como um soldado para a hora da batalha final. Você se lembra que quando Gideão foi para a guerra tinha 20.000 pessoas? Na hora de beber água, somente 300 estavam qualificados, preparados para uma batalha. Os outros tiveram que recuar. Que você seja esta pessoa qualificada. E se você sente que você está se qualificando, esteja curtindo esse vídeo como uma declaração: eu estou me preparando para a volta de Jesus e quero me alimentar da palavra profética até entendê-la como a minha própria palma de mão. Salve esse vídeo para você rever de novo. Compartilhe esse vídeo. Alguém pode estar precisando dele. Escreva comentários acerca do que você entendeu de tudo que foi dito, para que eu possa perceber o nível de compreensão que você está tendo desta palavra. Siga-me para que possamos crescer juntos na palavra de Deus, na graça do Senhor. O meu lema é: conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me ouvir e até a próxima.